Imagine um médico que passa o dia inteiro salvando vidas, ajudando pessoas e cuidando de quem mais precisa. Ele veste um jaleco branco, o símbolo de sua dedicação, e passa horas sem parar, sem descanso. Mas, depois de um longo dia de trabalho, tudo o que ele quer é sentar em um restaurante bonito, comer uma refeição gostosa e relaxar. Parece algo simples, não é? Mas para o doutor Elijah, esse pequeno desejo se transforma em um grande pesadelo. Ao entrar no restaurante, doutor Elijah sente os olhares pesados, sussurros maldosos e percebe que algo está errado. Ele não é tratado como um herói. Na verdade, é como se ele fosse um problema. E pior ainda, chamam a polícia, acusando-o injustamente. Imagine o medo e a vergonha de ser tratado como um criminoso por simplesmente querer almoçar. Mas essa história não termina aqui. Ao invés de se esconder, o doutor Elijah transforma toda essa dor em força. Ele decide lutar por algo maior, criar um lugar onde todos, independentemente de quem são ou como se vestem, possam se sentir seguros e respeitados. Essa é a história de um médico que, mesmo enfrentando a injustiça, encontra um jeito de brilhar e fazer a diferença no mundo. O turno no hospital tinha sido longo e desgastante, mas ao mesmo tempo gratificante. Como médico, sempre senti um profundo senso de dever ao ajudar meus pacientes. Cada vida que eu tocava, cada sorriso que eu conseguia arrancar, mesmo nos momentos mais difíceis, me fazia esquecer o cansaço. Ao finalmente desligar meu jaleco e guardar meus instrumentos, um alívio imenso se apossou de mim. Olhei para o relógio e percebi que era hora de me recompensar por mais um dia de trabalho duro. Decidi ir ao Silver Spoon, um restaurante chique que sempre quis visitar. O ambiente era sofisticado, com mesas elegantemente arrumadas e uma iluminação suave que criava uma atmosfera aconchegante. Ao entrar, no entanto, senti uma leve hesitação. Meu uniforme médico contrastava com os trajes mais formais dos outros clientes. Mas eu estava determinado a desfrutar de um bom almoço, então respirei fundo e segui em frente. "Uma mesa para um, por favor", pedi ao garçom, tentando manter um sorriso amigável. Ele me olhou um pouco surpreso e acenou com a cabeça, guiando-me até uma mesa no canto. Enquanto me acomodava, percebi alguns olhares curiosos direcionados a mim. Um grupo de mulheres bem vestidas sussurrou entre si e um homem de terno me observava com uma expressão de desconfiança. Eu me senti um pouco deslocado, mas não deixei que isso me tirasse o foco. Afinal, eu merecia aquele momento de descanso. Quando o garçom trouxe o cardápio, eu o agradeci e comecei a analisar as opções. "A especialidade da casa é maravilhosa. Você deve experimentar", ele disse, mas havia um nervosismo em sua voz que não passou despercebido. "Sim, vou querer o frango grelhado com purê de batatas", respondi, tentando soar confiante. O garçom assentiu, mas não parecia totalmente à vontade. "Vou só avisar a cozinha", ele disse antes de se afastar. Enquanto eu aguardava, o clima ao meu redor começou a mudar. Os sussurros aumentaram e percebi que os olhares se tornaram mais intensos, quase investigativos. O gerente do restaurante, um homem de aparência rigorosa, me observava de longe. Sua expressão era de ceticismo e isso me incomodava. O que havia de tão estranho em um médico que simplesmente queria almoçar? O ambiente que antes parecia acolhedor agora se tornava opressivo. Quando o garçom retornou, ele parecia hesitante. "Doutor Brown, você gostaria de ver o menu do bar?" "É bem um pouco mais casual", ele sugeriu, com as palavras saindo apressadas. Fiquei surpreso. "Não, obrigado. Prefiro o que pedi." Um silêncio desconfortável se instalou entre nós. Ele desviou o olhar e eu pude sentir que havia algo mais por trás daquela sugestão. Era como se ele estivesse insinuando que eu não pertencia àquele lugar, que o meu uniforme era um indicativo de que eu não era bem-vindo. "Desculpe, mas não entendi."
Eu sou médico e estou aqui para almoçar como qualquer outra pessoa. Respondi, tentando manter a calma. O garçom apenas assentiu, mas o nervosismo em seu olhar me dizia que algo estava muito errado. A atmosfera, que antes era de descontração, agora estava carregada de tensão. Eu podia sentir meu coração acelerar e as vozes ao meu redor se transformaram em um zumbido distante. A cada segundo que passava, a sensação de desconforto aumentava. Por que eu estava sendo tratado assim? O que havia de errado em ser um homem negro, vestido de médico, querendo almoçar em um restaurante chique? Meus pensamentos se entrelaçavam em um turbilhão, e eu lutava para encontrar uma resposta racional. O que deveria ser uma pausa merecida se transformava em um pesadelo silencioso, e eu não sabia como escapar daquela situação embaraçosa que se desenrolava diante de mim. Enquanto esperava ansiosamente pela minha refeição, não pude deixar de sentir o olhar desconfiado do gerente sobre mim. Ele estava em pé, de braços cruzados, como se estivesse avaliando cada movimento meu. A sensação de desconforto aumentou, como se eu fosse um intruso em um lugar onde deveria me sentir bem-vindo. O ambiente elegante do Silver Spoon, com suas mesas bem arrumadas e luzes suaves, parecia agora um palco para uma cena de humilhação. Eu só queria um momento de paz, mas a tensão no ar era palpável. Por que ele está me olhando assim? Pensei, tentando ignorar a sensação crescente de desconforto. Mas, para minha surpresa, ele pegou o telefone e começou a discar. Meu coração disparou. O que ele estava fazendo? A ideia de que ele poderia estar ligando para a polícia me deixou gelado. Não pode ser, sussurrei para mim mesmo, mas a realidade se impôs. Ele olhou para mim enquanto falava, e eu podia ver a desconfiança nos seus olhos. Pouco tempo depois, 2 policiais entraram no restaurante. Eles se moviam com um ar de autoridade e o estômago se revirou ao perceber que estavam se dirigindo para a minha mesa. O oficial Johnson, um homem robusto de pele clara, foi o primeiro a falar, com uma voz que soava mais como um comando do que uma pergunta. Senhor, podemos falar com você um momento? Ele me olhou com um olhar que parecia mais um julgamento do que um pedido. Claro, do que se trata? Eu tentei manter a calma, mas a tensão em meu corpo era evidente. Recebemos uma chamada sobre um possível uso de cartão de crédito roubado. Você pode nos mostrar alguma identificação? O tom dele era direto, e eu podia sentir os olhares de outros clientes, todos voltados para mim. Sim, claro. Aqui está meu crachá do hospital. Tentei entregar o crachá, mas a mão tremia um pouco. A humilhação se instalava como uma sombra, e eu me perguntei se aquele momento seria o que mais me marcaria em minha carreira. O oficial Martinez, que era um pouco mais alto e parecia mais cético, examinou meu crachá como se fosse um documento forjado. E o cartão de crédito? Você o tem com você? Sim, está aqui. Tirei a carteira do bolso e mostrei o cartão, mas a expressão deles não mudava. A desconfiança pairava no ar, como uma nuvem escura prestes a desabar. Você é médico, certo? O oficial Johnson perguntou, mas havia um tom de dúvida na sua voz. E onde você trabalha mesmo? Sou médico no Hospital Central. Acabei de terminar meu turno e vim aqui para almoçar. Respondi, tentando manter a voz firme, apesar da vergonha que me consumia. Posso ligar para o hospital e pedir que confirmem minha identidade, se necessário. É o que vamos fazer. O oficial Martinez olhou para o Johnson, que fez um aceno de cabeça. Eu não sabia se me sentia aliviado ou ainda mais envergonhado. O que deveria ser um simples almoço se tornara um espetáculo de desconfiança e desrespeito. Enquanto esperava a confirmação, a sensação de estar sendo julgado por estranhos me consumia. Eu via os olhares curiosos e preocupados dos outros clientes, alguns até sussurrando entre si. Eu só queria que tudo acabasse, que aquela situação nunca tivesse acontecido. Isso é ridículo, murmurei para mim mesmo, tentando manter a dignidade. Sou um médico, não um criminoso.
mas as palavras não conseguiam dissipar a humilhação que sentia. O gerente se aproximou nervoso, tentando justificar sua ação. Desculpe, senhor, mas é política do restaurante garantir a segurança dos nossos clientes. Sua voz era trêmula e eu conseguia ver a culpa em seu olhar. Mas isso não diminuía a dor que eu sentia. Eu só queria almoçar, respondi, a frustração transparecendo em minha voz. Eu não estou aqui para causar problemas. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. A espera pela confirmação parecia uma eternidade e eu me vi refletindo sobre o quanto isso era injusto. Eu havia dedicado minha vida a cuidar dos outros e agora estava sendo tratado como um criminoso. A luta interna entre a dignidade e a dor da humilhação era intensa e eu sabia que, independentemente do resultado, minha vida nunca mais seria a mesma. O ar do restaurante Silver Spoon ficou pesado. As vozes sussurrantes de outros clientes se tornaram um zunido distante, enquanto eu, doutor, Elijah Brown, tentava manter a calma diante da situação insustentável. O oficial Johnson, um homem robusto com a expressão endurecida, olhou para mim com desconfiança. Você tem como provar que é realmente um médico? A pergunta soou como um golpe em meu estômago. Respirei fundo, segurando meu crachá do hospital, que estava pendurado em meu pescoço. Aqui, oficial, meu crachá. Trabalho no hospital central da cidade, disse, tentando manter a minha voz firme, apesar da humilhação. O homem pegou o crachá, examinando-o como se fosse uma falsificação. Os olhares curiosos dos outros clientes eram como facas, cada um deles se perguntando o que estava acontecendo, e eu me sentia exposto, como se estivesse em um palco, cercado por uma plateia que não tinha compaixão. E o seu cartão de crédito, podemos verificar? O oficial Martinez, mais jovem e com uma expressão um pouco mais empática, acrescentou, mas a incredulidade em sua voz era evidente. Você não parece o tipo que frequenta este lugar. Aquela frase me cortou profundamente. O que ele queria dizer com o tipo? Eu era um médico, um profissional que dedicava sua vida a salvar vidas, e ainda assim, ali estava eu, sendo tratado como um criminoso. É só um almoço. Eu terminei um longo turno no hospital e precisava de um momento para mim, respondi, tentando manter a dignidade. O gerente do restaurante, que havia se aproximado, parecia extremamente nervoso. Ele se posicionou ao lado dos policiais, seu olhar vacilante denunciando sua insegurança. Eu não quis causar problemas, mas alguém aqui mencionou que você parecia suspeito. Sua voz trêmula só aumentava minha indignação. Suspeito? Por que eu seria suspeito por estar aqui? Perguntei, tentando entender a lógica que permeava aquela situação absurda. O gerente, balançando a cabeça, olhou para os policiais, como se esperasse um apoio que não viria. Eu só pensei que talvez você estivesse usando um cartão roubado. A confissão dele foi um soco no estômago. Não apenas eu, um profissional respeitado, estava sendo acusado, mas também a própria essência do que significava o racismo e a desconfiança enraizada. Essa é uma acusação séria, senhor, disse o oficial Martinez, ainda segurando o meu crachá. Precisamos confirmar sua identidade. O tempo parecia parar enquanto as palavras ecoavam em minha mente. As lembranças de cada paciente que havia tratado, cada vida que havia tentado salvar, se misturaram com a realidade cruel que eu estava enfrentando naquele momento. Enquanto isso, o sussurro crescente dos clientes se intensificava ao nosso redor. Eu podia sentir a tensão no ar, a indignação de alguns, a curiosidade de outros. Isso é um absurdo! Uma mulher na mesa ao lado exclamou. Ele é um médico, deveriam respeitá-lo. Mas as palavras dela pareciam se perder no ar, como se fossem balas disparadas em um campo de batalha, onde a verdade estava em desvantagem. O oficial Martinez pegou o rádio e, com um gesto que parecia ensaiado, fez a ligação para o hospital.
Meu coração acelerou enquanto esperava, cada segundo se arrastando, como se o universo estivesse me testando. Por favor, Deus, que eles confirmem quem eu sou. Pensei, sentindo a umidade nos olhos. O que estava acontecendo era uma afronta à minha dignidade, à minha profissão. A insegurança e o medo começaram a se misturar com a raiva, e eu sabia que, independente do resultado, aquela experiência deixaria marcas profundas. Os sussurros no restaurante se tornaram um zumbido ensurdecedor, e eu me perguntei quantas outras pessoas já haviam passado por situações semelhantes. A injustiça se desenrolava diante de mim, e eu era apenas um peão em um jogo que não escolhi jogar. A luta por reconhecimento e respeito parecia interminável, mas naquele momento eu só queria que a verdade prevalecesse. Enquanto esperava pela confirmação da ligação, uma mistura de exaustão e humilhação pulsava em meu peito. Sentei-me à mesa tentando manter a compostura, mas a pressão das situações que vivi nas últimas horas pesava cada vez mais. Os olhares dos outros clientes eram como lâminas cortantes, cada sussurro um lembrete da injustiça que enfrentava naquele momento. Eu, um médico que dedicou sua vida a cuidar dos outros, sendo tratado como um criminoso. Como isso é possível? Swinguei enquanto observava os policiais que permaneciam em pé, com as mãos na cintura, como se eu fosse uma ameaça. A indignação borbulhava em mim. Quantas vezes eu já salvei vidas hoje, e agora estou aqui, sendo tratado como se eu fosse o problema. A frase do garçom ecoava em minha mente. Talvez você devesse pedir do menu do bar. A insinuação de que eu não pertencia àquele lugar me feriu mais do que eu gostaria de admitir. Foi então que a ligação finalmente chegou. O oficial Martinez segurou o celular com uma expressão de seriedade e eu pude ver a tensão em seu rosto. Sim, estamos confirmando a identidade de um médico chamado Elijah Brown, ele disse, ouvindo do outro lado da linha. Eu prendi a respiração, esperando que a verdade finalmente prevalecesse. Obrigado, Martinez disse, desligando o telefone. Eu olhei para ele, meus olhos cheios de expectativa. Está tudo certo, doutor. Brown, o hospital confirmou que você é um médico legítimo. O alívio foi imediato, mas não sem um gosto amargo. Posso continuar com meu dia agora? O sarcasmo escapou dos meus lábios antes que eu pudesse contê-lo. O policial, percebendo a gravidade da situação, tentava se desculpar. Lamentamos a confusão, doutor. Não era nossa intenção ofender. Desculpe. Eu não consegui disfarçar a incredulidade na minha voz. Ofender? Isso é mais do que ofensa. É uma humilhação pública. As palavras saíram de mim como um desabafo carregado de dor. O que eles não entendiam é que o que aconteceu ali não era apenas um erro. Era um reflexo de um sistema que frequentemente desconsiderava a dignidade de pessoas como eu. Mesmo com as desculpas, eu sabia que nada poderia apagar o que havia acontecido. Levantei-me da mesa, com o coração pesado, e passei pelo gerente do restaurante, que agora parecia profundamente envergonhado. Ele não ousou me olhar nos olhos. Eu só queria que isso não tivesse acontecido. Suas palavras flutuavam no ar, mas não trouxeram consolo. Isso não deveria ter acontecido em primeiro lugar. Saí do Silver Spoon, sentindo o peso do mundo em meus ombros. As luzes da cidade brilhavam, mas tudo o que eu via era um borrão de emoções. A experiência me deixou inquieto. Como poderia eu, um médico que se dedicou tanto à saúde de outros, ser tratado com tanta desconfiança? O que isso dizia sobre a sociedade em que vivíamos? Enquanto caminhava pelas ruas, as lembranças se acumulavam. As risadas dos outros clientes, as expressões das pessoas, a sensação de estar sendo observado como um intruso. Cada passo que eu dava me afastava do restaurante, mas não da dor que eu sentia. Eu sabia que essa experiência não poderia ser em vão. Havia algo que precisava ser feito, algo que pudesse transformar essa indignação em ação. Cheguei em casa
E ao olhar para o espelho, vi não apenas meu reflexo, mas o que eu poderia me tornar, um agente de mudança. O que havia acontecido naquela tarde não era apenas sobre mim. Era uma oportunidade de lutar por justiça, de ser a voz daqueles que nunca tiveram a chance de se defender. Com essa determinação, comecei a planejar. Se eu pudesse me levantar e transformar essa dor em algo positivo, talvez eu pudesse inspirar outros a fazer o mesmo. A luta contra o preconceito e a injustiça era uma batalha que não poderia ser vencida em um dia, mas eu estava disposto a começar. A primeira etapa seria reunir pessoas, criar um espaço onde todos pudessem se sentir seguros e respeitados, independentemente de sua cor ou origem. A ideia de uma clínica de saúde comunitária começou a tomar forma em minha mente como uma lâmina de esperança em meio à escuridão que eu havia enfrentado. Aquela noite, enquanto escrevia suas primeiras ideias em um papel, percebi que a dor poderia se transformar em força. E assim, a jornada para uma mudança significativa começava. De volta ao hospital, eu ainda sentia a humilhação pulsando em minhas veias, como se a cena no restaurante tivesse se gravado em minha mente, repetindo-se a cada passo que eu dava pelos corredores. O cheiro do álcool e do desinfetante misturava-se com o peso da indignação que eu carregava. Ao entrar na sala de descanso, encontrei a doutora Sarah Mitchell, minha amiga de longa data e colega de profissão. Ela levantou os olhos de um relatório que estava revisando e percebeu imediatamente que algo estava errado. "Ei, Elijah, você parece... bem, muito mal. O que aconteceu?" Sua voz era suave, mas tinha um tom preocupado. "Ah, você não vai acreditar no que aconteceu no Silver Spoon", comecei, a frustração transbordando. "Fui tratado como um criminoso por causa da cor da minha pele. Chamaram a polícia porque achavam que eu não pertencia ali." Sarah franziu a testa e uma expressão de incredulidade tomou conta de seu rosto. "Isso é inaceitável. Você é um médico respeitado, Elijah. Elas não têm ideia do que estão fazendo." "Eu sei", respondi, tentando manter a calma. "Mas isso não muda o fato de que me senti exposto e envergonhado. E o mais triste é que isso não acontece apenas comigo. É um padrão, é a realidade para muitos de nós." Ela se levantou e foi até a janela, olhando para o movimento lá fora. "Precisamos transformar essa dor em algo positivo. Você não pode deixar que isso defina você." "Como?", perguntei, um pouco cético. "Como posso transformar isso?" "Vamos organizar uma clínica de saúde gratuita para a comunidade", sugeriu Sarah, voltando-se para mim com um brilho nos olhos. "Precisamos unir as pessoas, promover a inclusão e mostrar que todos têm um lugar. Você tem uma voz poderosa, Elijah. Use-a." A ideia começou a germinar em minha mente. Era ousado, mas talvez fosse exatamente o que precisávamos. Um espaço onde as pessoas pudessem se sentir acolhidas e respeitadas, independentemente de sua raça ou origem. Assim, começamos a planejar a clínica, cada ideia se desenvolvendo em um impulso de esperança. Chamamos outros colegas, amigos e membros da comunidade para ajudar. Cada um deles trouxe sua própria paixão e energia, e a resposta foi avassaladora. Quando o dia da clínica finalmente chegou, a atmosfera estava cheia de expectativa. Eu me senti como se estivesse diante de um novo começo. A escola onde decidimos realizar o evento estava repleta de pessoas de todas as idades. Crianças brincavam, adultos conversavam animadamente e o cheiro de comida caseira preenchia o ar. Um verdadeiro banquete de união. "Elijah, olha quanta gente!" Sarah exclamou, suas mãos gesticulando animadamente. "Isso é incrível!" É realmente incrível", respondi, sentindo uma onda de emoção. Nunca pensei que poderia trazer tantas pessoas juntas. Como médico, eu estava acostumado a lidar com a doença, mas naquele dia eu estava testemunhando a cura de outra forma. Enquanto eu atendia os pacientes, ouvia histórias de superação, de luta e de esperança.
Cada sorriso que eu recebia em troca era um remédio para a minha alma ferida. Você é um verdadeiro herói, doutor. Brown, disse uma mulher idosa, segurando minha mão com gratidão. Obrigada por fazer isso por nós. Não sou um herói, apenas estou fazendo o que é certo, respondi. Mas dentro de mim, eu sabia que o que estava acontecendo era algo maior do que eu. Era um movimento. Ao final do dia, quando o sol começou a se pôr, eu olhei ao redor e vi a união que havia gerado. Senti que, apesar da dor que enfrentei, minha determinação havia trazido esperança e cura para muitos. E de alguma forma, isso me curou também. A experiência dolorosa no restaurante havia se transformado em uma força propulsora, uma luz na escuridão. Eu sabia que a luta não acabaria ali, mas havia plantado uma semente de mudança que poderia florescer a partir daquele dia. A clínica de saúde estava fervilhando de atividades e eu mal podia acreditar na quantidade de pessoas que compareceram. O sol brilhava intensamente naquela manhã, refletindo a energia positiva que permeava o ar. Enquanto eu caminhava entre as mesas, sentia os olhares de gratidão de pacientes e voluntários. O evento parecia um sonho realizado. Dr. Brown, uma voz conhecida me chamou. Era a doutora Sarah, com um sorriso radiante. Conseguimos mais de 200 atendimentos hoje. Isso é incrível. É mesmo, respondi, tentando esconder a emoção. Nunca pensei que nossa ideia pudesse ganhar tanta força. Enquanto conversávamos, um repórter se aproximou. Ele se apresentou como Lucas e começou a fazer perguntas sobre a clínica e minha experiência no restaurante. Dr. Brown, você está ciente de que o gerente do Silver Spoon foi demitido por suas ações durante o incidente? Além disso, o departamento de polícia está sendo investigado, ele disse, gravando cada palavra em seu bloco de notas. Eu parei. A notícia me atingiu como um raio. Sério? Isso é um grande passo, respondi, sentindo um misto de alívio e indignação por ter sido necessário chegar a esse ponto. Mas é apenas o começo. Precisamos continuar lutando contra o preconceito que ainda permeia nossa sociedade. Lucas acenou com a cabeça. Muitas pessoas estão se manifestando após o que aconteceu com você. Parece que sua história tocou muitos. Você se importaria de falar sobre isso em uma coletiva de imprensa? Claro! Eu adoraria, respondi, sentindo uma onda de determinação me invadir. É hora de compartilhar não só minha história, mas as histórias de outros que enfrentaram situações semelhantes. A coletiva de imprensa foi marcada para o dia seguinte e eu sabia que precisava me preparar. A noite anterior foi longa, cheia de reflexões e anotações. Ao mesmo tempo em que me sentia nervoso, havia uma chama de esperança queimando dentro de mim. O que antes era um momento de humilhação, poderia agora se transformar em um movimento de mudança. No dia da coletiva, o auditório estava repleto de jornalistas, moradores da comunidade e até alguns amigos e colegas de trabalho. A energia era palpável. Ao me aproximar do microfone, meu coração disparou. Obrigado a todos por estarem aqui, comecei, tentando manter a voz firme. Eu sou o Dr. Elijah Brown e estou aqui para falar não apenas sobre o que aconteceu comigo, mas sobre o que isso representa para tantas outras pessoas. Conforme eu falava, contava sobre a experiência dolorosa no restaurante, mas também sobre a força que encontrei na comunidade. Precisamos nos unir e exigir respeito. Ninguém deveria passar pelo que eu passei, independentemente da cor da pele ou da profissão. A cada palavra, sentia a empatia da plateia. Após meu discurso, várias pessoas se levantaram para compartilhar suas próprias histórias. A sala se encheu de vozes, cada uma mais poderosa que a anterior. A discriminação, o preconceito e a luta pela justiça eram temas universais que todos nós, de alguma forma, tínhamos enfrentado.
No final da coletiva, aplaudiram entusiasticamente. Um dos membros da comunidade se aproximou, lágrimas nos olhos. Dr. Brown, você está mudando vidas. Obrigado por ser a voz de tantos de nós. Eu sorri, sentindo uma onda de gratidão. Não sou apenas eu. Somos todos nós juntos. Isso é apenas o começo. O reconhecimento veio em várias formas. Fui homenageado pelo hospital e pela comunidade, mas o que mais importava para mim era a transformação que estávamos promovendo. Os responsáveis pelo incidente estavam sendo responsabilizados e a luta pela igualdade estava ganhando força. Enquanto olhava para a multidão, percebi que minha experiência, por mais dolorosa que fosse, havia se tornado um catalisador de mudança. A coragem que encontrei em mim estava inspirando outros a se levantarem e lutarem por justiça. E, acima de tudo, eu tinha certeza de que juntos poderíamos criar um futuro melhor, onde o respeito e a dignidade fossem garantidos para todos. Essa história é mais do que uma lição de coragem e superação. É um chamado para todos nós refletirmos. Quantas vezes alguém já foi julgado pela aparência e não pelo que é por dentro? Se você acredita que todos merecem ser tratados com respeito, independentemente de quem sejam ou de onde venham, junte-se a nós nessa luta por igualdade e justiça. A clínica comunitária está movimentada. Voluntários e médicos atendem a comunidade, enquanto pessoas de todas as idades esperam pacientemente. Dr. Elijah observa tudo, com um olhar de satisfação e um sorriso no rosto. Ele conversa com pacientes, trocando palavras de encorajamento e otimismo. A dor que eu senti naquele restaurante nunca será esquecida, mas ela não me define. Aprendi que podemos usar as experiências mais difíceis para criar algo positivo, para construir um lugar onde todos se sintam vistos, ouvidos e valorizados. Dr. Elijah está sendo entrevistado em um programa de TV. O auditório está cheio, com a plateia ouvindo atentamente. Dr. Brown, o que o motiva a continuar lutando pela comunidade depois de tudo o que você passou? Acredito que todos nós temos a responsabilidade de criar um mundo mais justo. O que me aconteceu não foi um evento isolado. É uma realidade para muitas pessoas. Quero usar minha voz e minha posição para fazer a diferença, para que ninguém mais tenha que passar pelo que passei. A plateia aplaude entusiasticamente. Uma nova clínica comunitária é inaugurada. Dr. Elijah corta a fita de inauguração com a doutora Sarah ao seu lado. Pessoas da comunidade e voluntários aplaudem, celebrando o novo espaço que simboliza esperança e inclusão. Essa clínica é mais do que um lugar de cura física, é um símbolo de resistência, de coragem e de solidariedade. Aqui, todos são bem-vindos e cada um de nós tem o poder de criar um impacto positivo. Dr. Elijah observa as pessoas entrando na clínica, um fluxo constante de esperança e solidariedade. Ele troca um olhar com a doutora Sarah, que sorri, sabendo que juntos fizeram a diferença. Elijah olha para o céu e respira fundo, sentindo-se finalmente em paz. Dr. Elias, isso é só o começo. Escreva nos comentários, eu apoio a mudança. Ou compartilhe como você já enfrentou uma situação de preconceito ou viu alguém passar por isso. Sua voz pode inspirar outras pessoas. E não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história inspiradora. Juntos, somos mais fortes e podemos transformar o mundo em um lugar melhor para todos. Vamos espalhar essa mensagem.